você está ouvindo Espiadinha ao podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje tivemos a prova do fazendeiro. Vamos comentar que teve treta também, teve umas dinâmicas. Vamos comentar tudo o que aconteceu. Que começou o seguinte, já começou já mostrando treta já. A Jaqueline ouviu alguém falando que a Jaque não sabe varrer, não varre bem. Quem falou isso daí foi o Darlan. E daí a Jaqueline já confrontou já. O Darlan já falou os motivos dele. Ela quis confrontar ele, só que ele foi embora. Não quis ouvir ela. Nisso, que ele sai do quarto, que ele estava no quarto, ele sai do quarto fazendo um sinalzinho de fala com a minha mão. E daí, a Jaque, ela sai do quarto, vai atrás dele e fala assim, isso daí que você fez, esse símbolo aí de fala com a minha mão, isso daí, quem faz isso daí é eu e as bichas. Então, se você quiser entrar no bonde, você avisa. E aí acabou essa briga. Cara, que do nada, tá acontecendo muita treta do nada nessa fazenda. Mal começou. Do nada, cria um conflito já. O Laranjinha, ele tá arranjando, assim, tem várias vertentes aí, né, de confusão, de armação de coisas, né, de alianças ali, e ele é uma pessoa também que não alivia muito não, né? É, Agora a Jaqueline, ela é bem esquentada, é que, por enquanto, ela estava ali meio com as meninas ali, tá acompanhando, não se envolveu muito, mas só que ela dá pra virada também, né? Então, ela dá um show aí. Agora, depois dessa história aí, ela deu uma acordada no game e eu acho que ainda vai causar muito ela. E ela tá muito próxima agora da Kali e da Jenny, né? Então, assim, que também são duas que não estão para brincadeira, né? aí depois o Paiol teve que falar lá quem surpreendeu eles e quem eles iriam pegar o lugar. Se fosse para tirar alguém para entrar no lugar, quem que eles entrariam? Isso daí é a sede assistindo. Eu Teve achei uma. legal, eu achei legal a série de assistir, né? Porque pelo menos eles veem as confusões e as tretas que o Paiol tá tendo entre si lá, né? Porque É, entre eles mesmo, porque quando entrar na casa, ele já tem um ponto fraco lá de uma briga, né? e também às vezes acontece o contrário, do Paiol assistir a sede, Sim, é uma sim. dinâmica, então vai ser um diferencial, tá? Isso eu acho genial, porque parece o exílio, assim, alguma coisa que você está assistindo e muita coisa vai marcar, eu acredito, quando juntar, né? E bom, falar das partes principais, a gente teve uma fala que acabou pegando o coraçãozinho de WL, que o César falou que queria pegar o lugar do WL porque o WL tá devendo no Serasa, tá devendo o pessoal e de novo o WL sendo perseguido por esse assunto que que a Fábia soltou e até agora nada. Depois, o Lucas não gostou que o Eric falou sobre ele, que o Eric falou lá que ele não ia ir longe no jogo. A Nádia também tocou no assunto também do WL, está devendo também. E quem foi mais citado nessa dinâmica foi o Sander, de pegar o lugar, por ser planta. Então, o Paiol vê o Sander como planta, e daí o Sander foi respondendo aí lá na sede, lá, pessoal, foi. O que você achou dessa dinâmica, desses aperitivos de treta? Eu gostei porque primeiro o WL, né, apareceu no jogo, né? Ele desde da coletiva lá que falaram, né, que soltaram a Fábia soltou esse detalhe não era nem era um empresário, né? Então assim era uma coisa um pouquinho mais pontual, né? Só que depois a fofoca, ela, né, o fofoqueiro ele aumenta. Então já criou que é o negócio do Serasa. E o rapaz, o WL, ele esqueceu o seguinte: uma coisa que foi falado pelo jornalista que está fora, que veio de fora, eles já estavam confinados.
E outra coisa é o participante que também está confinado lá começar a replicar uma coisa diferente. Então, ele está tão pilhado com essa história que ele não percebeu que falou que o nome dele está no Serasa. Então, assim, ele está preocupado. E isso daí também deu como fala, ele apareceu no jogo por causa disso. Então ele tem que agradecer. Quando ele sair, ele precisa agradecer essa treta, falar com a Fábio, obrigada, né, por você ter colocado meu nome na Fazenda 15, né? Porque aí que a gente começou a prestar atenção no WL, né? Tanto é que ele Porque, foi chorar, né? Ele foi chorar lá pra Márcia Fu depois da dinâmica. nossa, tá todo mundo com dó do WL, coitado. Precisa Então, resolver o problema dele urgente. Não, tô querendo pagar a dívida dele, limpar o nome dele. a Márcia falou isso daí, que vai ajudar ele a pagar. Não, o pior é que não é nada disso, né? Porque fizeram um levantamento das redes sociais dele, ele tá super bem, não tem nada a ver, não deve para ninguém. Então, assim, e exatamente não foi isso que a Fábia falou também, né? Também tem É, essa. Porque a fofoca, ela se espalha e ela vai virando uma fake news, né? Então, sim. isso daí virou uma fake news. E ele adotou para ele como sendo uma verdade absoluta, né? Que está acontecendo aqui fora. Então, o cara já está pilhado e a gente vai esperar. Eu acho que mexeu bastante com ele isso daí, né? Sim. Foi bom porque aí dá um choque de realidade nele ali, né, para ver se eles começam a reagir, né? Porque realmente tem gente ali que não entrou na fazenda, né? Pelo amor de Deus. Aí começou também, outra dinâmica com o pessoal do Paiol. Que a dinâmica, até a sede assistiu até, o que era falar, o coleguinha lá que queria que subisse junto com eles e quem eles não queriam. Teve uma pequena treta nisso daí que o Eric, ele queria responder todo mundo que falasse mal dele. Queria responder, daí respondia um, daí o outro falava que não queria que ele subisse, daí respondia outro. Teve essa treta, mas também teve outra também, que foi da Lumena com o Shai, que o Shai falou que a Lumena não tem um alto astral, é por isso que ela não deveria entrar na Fazenda. E, cara, essa treta daí rendeu, daí a Lumena daí que responder, daí, olha, foi um caos, não foi tão treta, né, mas teve umas faíscas, teve, um pessoal já não tá gostando já um do outro já agora. Então, tá, foi bonzinho, foi. Eu achei que essa dinâmica foi boa também, mesmo porque eles estão se comprometendo ali, porque eles precisam fazer alguma coisa para para se posicionar ali e aparecer, porque vai ter a votação e uma boa parte já vai ficar de fora, né? Então, a dinâmica é para isso mesmo, para eles ter um embate entre eles. Eu achei legal porque, por exemplo, é, o Eric foi bem citado ali, porque o Eric incomoda muito, né? E ele realmente ele chama, ele quer tempo para falar, porque ninguém estava tendo réplica ali, né? Mas ele quis ter a réplica, e de todo mundo ele quis, né, dar opinião lá, rebater, né? É, Mas eu achei bom porque a pessoa já escolhe uma dupla para entrar e cria um desafeto, né? Porque, por exemplo, no caso do Chá e da Lumena, a Lumena também falou para ele, a Lumena também falou que ele era baixo astral. Tanto que ele é, ficou com isso na cabeça dele e criou lá um duplex, lá, triplex na cabeça dele, que ele tá com isso. É, então, assim, o Black também, né? Que o Black acabou escolhendo a Lumena, né, para entrar com ele, se eu não me engano. Que aí, isso. quer dizer, enquanto um critica e fala mal e não quer que entre, o outro vai e fala, não, porque ela é muito legal, porque eu quero entrar com ela, quer dizer, é uma loucura, né? E agora o Sim. Eric, eu acho que o Eric foi meio unanimidade. Alguém escolheu o Eric para entrar junto? Não, É escolheu sim, a Nádia. a Nádia? Foi a Nádia. Sim, foi a Ela fez Nádia. o contra, porque o que que ela faz? Ela vê que o povo está criticando uma pessoa, ela pega e vai do contra. Ela pegou, acolheu o Eric. Então, ela foi esperta ali, né? Porque É, esperta eu falo assim, por exemplo, ao invés de deixar é,
o pessoal bater nele, porque aí ele começa a chamar atenção, ela foi e acolheu. Sim. Então, o que que ela faz? Ela pega, apaga esse fogo, né? Entendeu? Porque Aham. esse fogo não é interessante para ela, para ofuscar, entendeu? Ela é Sim. inteligente, a Nádia, viu? Ela é Ah, esperta, ela pensa rápido. e, bom, depois a gente foi para a sede. Na sede tivemos a votação de veto, porque um dos 6 não iria fazer a prova. Começou a votação. André votou no Henrique, Jaqueline votou no Yuri, Jenny votou na Cariúcha, Kali votou no Henrique, Laranjinha votou no Henrique, Lili votou no Henrique, Lucas votou no Henrique, Nath votou no Henrique, Raquel votou na Cariúcha, Sander votou no Henrique, Simeone votou no Yuri e Tonzão votou no Henrique. Com isso, a maioria escolheu que o Henrique fica de fora da prova, então Henrique não iria disputar a prova para se tornar o fazendeiro dessa semana. Seria Henrique o perseguido? Como a gente imaginou, o Henrique, ele é muito forte, perceberam que ele é bom de prova. Então, o que que acontece? Eles querem eliminar o adversário ali que é mais forte, né? Eu acredito que foi isso. Fora que teve gente que preferiu votar num desafeto logo, que nem o caso da Sherazade, que ela votou na Cariúcha, né? E, Isso. e o Yuri também é bom de prova, então ele tomou alguns votos, por quê? Porque ele tem muita gente a favor dele, então ele tomou menos votos do que o Henrique, né? Sim. Agora, é, agora, o problema da votação do Yuri é quem votou nele e ele votou fazendeiro, né? Então, É. agora ele já fica com essas pessoas marcadas, né? Porque acho que, eu não sei, essa primeira semana ele não vai votar em ninguém, né? Ele vai votar de brincadeira, né? Porque não vai ter eliminação. Eles vão criar alguma dinâmica. Eu lembro na temporada passada eles fizeram alguma coisa nessa semana, só que não era para eliminar. Tanto que eu lembro que teve uma fazendeira que ganhou e falou assim: "Ah, não valeu de nada meu reinado, porque É. não teve né, não teve votação, então a imunidade eu não tive. Não pus ninguém, não pus ninguém na roça, né? Então Então. assim, e, e aí até cogitavam assim, será que não era bom colocar 2 semanas essa mesma pessoa, É. né? Sim, seria Porque bom. essa primeira semana todo mundo tá com regalia, não tem nem baia, né? Então, É. Não, essa semana tá tranquilo, tá? E depois mostrou o VT de ontem. Cariúcha não gostou que a Jenny cortou a história da Cariúcha. Que a Cariúcha começou a contar uma história de vida dela. Daí depois a Jenny, ela queria contar a história de vida também dela também. Mas a Cariúcha saiu e daí já começou já a falar já mal dela já lá na cozinha já. Nisso a Jenny vai atrás e daí fala assim: "Nossa, obrigado por não ter ouvido minha história", algo assim. E a Cariúcha daí fala que ninguém suporta a Jenny, que a Jenny fica fazendo um podcast da vida dela. Daí a Cariúcha daí falou que nem a filha da Jenny suporta ela, que é ela. E a Jenny respondeu: acha que a sua historinha comove alguém, Cariúcha? Então criou-se uma treta gigante, criou uma xingando a outra, e daí a, a Jenny falando pra Cariúcha: você acha que você é sereia? E a Cariúcha falando assim: você acha que é filha da Gretchen? Olha, que bela treta, hein? O que você achou? então, as duas têm pavio curto, né? Então, por exemplo, na verdade, eu acho que é aquela história. A Cariúcha, ela é bem espaçosa, né? Tanto que estão falando dessa forma com a Jenny, que a Jenny falou: aqui eu sento onde eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, e vou sentar onde eu quiser, você não manda em ninguém, aqui. A casa não é sua. Então, já é a segunda pessoa que fala para ela que a casa não é dela. Mas o que que acontece? É muita gente. Todo mundo quer falar alguma coisa. A Cariúcha, ela puxa a palavra para ela e a atenção para ela, a gente percebe, né? E ela fala alto e ela, né, se destaca ali no meio do povo. Tem gente que nem abre a boca, então ainda dá um pouquinho mais de espaço para ela. E isso acontece muito
quando principalmente a gente percebe no reality, acontece na vida, só que a gente não está o tempo todo observando, né? E no reality você está assistindo, você está vendo o comportamento das pessoas. E acontece muito essa história, todo mundo quer aparecer, todo mundo tem uma história para contar, aí todo mundo, a pessoa começa a contar um negócio, o outro fala, mas eu fui assim, o meu assim, sempre tem um paralelo ali, um corte, isso daí é todo reality, assim. Então, assim, só que muita gente escuta e releva, deixa lá, né? E ali parece-me que as pessoas não estão dispostas a escutar, principalmente a Cariúcha. Ela estava contando, o pior de tudo, que a história da Jenny era parecida com a história dela, né? É, Que a Jenny também é uma história interessante que ela estava contando. Até uma história meio triste. A Cariúcha, ela fez uma coisa que as pessoas não costumam fazer. Geralmente, quando acontece isso, a pessoa pega, escuta um pouco, né, tal, dá uma disfarçada, né, para não ficar tão mal, e depois acaba saindo pela tangente. Só que o que ela fez? Ela se irritou e ela saiu pisando duro e não quis saber, né? Largou a pessoa falando sozinha, né? E a outra, e imagine, o que que faz quando acontece isso? Alguém releva, fala, saiu pisando duro, dane-se, vai embora, né? Não, o que que a outra fez? Foi atrás. sobre essa treta, eu gostei dessa treta. Do nada criou um desconforto, uma briga que, que foi literalmente do nada. Foi daí uma xingando a outra, daí uma querendo diminuir a outra, daí principalmente a Cariúcha. A Cariúcha, ela sabe onde que acerta a outra pessoa. Então, falou de ser filha da Gretchen, falou da própria filha, falou até. Então a Cariúcha, ela sabe bem aonde que ataca. E a Jenny depois no quarto até falou até de tipo assim, eu só contei uma vez só sobre a minha filha e sobre a Gretchen, só uma vez ela diz que eu conto toda hora, que ninguém aguenta mais ouvir minha história, sendo que eu só falei uma vez. Então, cara, nessa treta aí, se for para criar um lado, eu ficaria do lado da Jenny. A Cariúcha, eu É, acho que ela pega muito. Eu acho que ela pensa muito que tudo tem que ser sobre ela. Quando não é sobre ela, ela tenta reverter a situação para ela. Então, quando a pessoa ia falar a própria história, ela quis virar o jogo e falar sobre ela mesma, falar sobre a Cariúcha. E, bom, depois dessa treta, continuou ainda falando ainda. A Cariúcha, ela criticou até o bolo que a Jenny fez de aniversário da Cariúcha. Ela criticou isso, falou que o bolo tava dando dor de estômago, que fez mal para ela. é. Então, tudo virou culpa, então. E Aí, ela já vinha de uma treta antes, né? Que é, teve uma treta que elas se resolveram. Então, existe uma isso. faísca ali, ficou uma faísca, né? É. E depois rolou o primeiro casal, Yuri e Nathalie. Rolou edredom. A Kali, depois pela manhã, a Kali disse que não ia fazer voto, não ia combinar voto, não ia fazer grupo, nada de combinar voto. A Jaqueline, ela disse que se tiver Maria vai com as outras na votação, ela vai criticar, vai chamar todo mundo de falso. Olha, É, cara, eu não sei, eu não entendo, eu realmente não entendo por que crucificam tanto o pessoal de fazer voto, combinar voto. Não é errado combinar voto no reality show, gente. O pessoal leva muito pro pessoal isso daí de fazer grupo, de combinar voto. Combinar voto é normal no reality show. não, sem contar que tem que lembrar que a fazenda às vezes é voto aberto, na cara da Então, pessoa. Então você é obrigado a dar seu voto né, aberto e todo mundo vê. Então, assim, é, é diferente de quando você combina no sigilo e só o público que sabe, né? A pessoa até sim. fica correndo atrás, quantos votos eu tive, quantos eu não tive. Mas a fazenda é na lata. Então, assim, precisa ter um combinado para não ter surpresa, né? Também de uma surpresa tão grande, né? A Cariúcha já tava pensando já em ser fazendeira já. Que se achar algo que não tem dono, que tá lá jogado lá, ela vai jogar fora, vai jogar na piscina. É, Nisso, a Cariúcha ela tretou com o Lucas, porque o tênis dele tava ali encostadinho, tava.
E daí a Cariúcha começou a falar lá que o tênis dele tá no meio do caminho, que é jogar dentro da piscina. E daí o Lucas falou assim que não precisava disso, porque ela não é dona da casa. Todo mundo aqui é da casa, então ela não é dona de ficar fazendo isso. Depois o Lucas até achou o óculos dela lá no sofá, lá perto do sofá, lá, e daí falou assim: seu óculos também tá jogado também no meio da sala também, eu vou jogar ele dentro da piscina. A Cariúcha pegou um ar e daí falou assim: joga então, joga então. Cara, meu Deus do céu, a Cariúcha, eu não sei, ela tá realmente se achando dona da casa, tá? O que você acha? Não, eu acho que isso daí é normal, porque, por exemplo, são 18 pessoas na casa, todo mundo com as roupas largadas lá, objetos, escova, pente, tudo largado, óculos, toalha. Então, assim, tem gente que larga as coisas e pensa que está no spa, né, num hotel, né, numa pousada. A pessoa esquece que está num lugar que ela tem que recolher as coisas dela. Então, isso aí também é uma coisa que vai irritando, né? E a Cariúcha parece-me que ela é aquela que sai pegando tudo, guardando, varrendo, né? Ninguém mandou ela que quis, mas mesmo assim ela entra numa pilha e fica lá querendo brigar com o mundo ali, né? Mas eu acho assim, essas aí são aquelas brigas que são interessantes, né? É roupa molhada, toalha fora do lugar, é banheiro sujo, é louça que não lavou, que deixou virar à noite, né? Então, assim, é uma série de coisas desse tipo que vão acontecer. E é até bom que aconteça logo, porque eles já estão confinados. Então, pois a casa já está suja, tem que varrer, tem que lavar louça, tem que cozinhar, tem que cuidar, né? Porque ninguém cuida ali, o pessoal tem que se virar. Então começa essa briga, né? E começar a caçar quem não está fazendo nada. Mas aí foi legal, porque eu já vi a Cariúcha reclamando de coisa que ela faz também. Então, por exemplo, o Lucas já foi para esfregar lá na cara dela que ela está reclamando, mas que ela largou o óculos lá. E é que nem eu falo, quando a pessoa fala uma coisa, quando ela fala, eu vou jogar tudo na piscina, ela falou, é uma coisa. Agora, se alguém falar que vai jogar as coisas dela na piscina, aí é outra história, né? É, Então, é isso que aconteceu ali. Ela ficou irritadíssima porque o Lucas foi falar isso para ela, e ela sabia por que que ele estava falando, ele explicou, só que ela não quis nem escutar, né? Então, sim. E bom, depois, lá no Paiol, a Nádia não tava querendo falar sobre a vida dela. Que a Sol falou assim: não, você tem que compartilhar, né? Você tem que conversar com o pessoal, falar mais sobre a sua vida, pra gente se conhecer mais tal. E daí a Nádia falou que todo mundo já conhece ela, as pessoas já conhecem ela já, então ela não precisa ficar falando da vida dela. É, olha, meu Deus, todo mundo conhece a Nádia, né? Ainda bem, todo mundo conhece a vida dela. Ela que participou já de não sei quantos reality, 4 reality já. Todo mundo já sabe já sobre a vida dela já. Então ninguém precisa mais é, saber. Então, a Nádia ela tá no paiol, mas ela tá ali sabendo que tem uma grande chance dela entrar e então, talvez ela não precise fazer muita coisa. Ela vende muitos reais, ela sabe disso, sabe que ela tem um público, né, que vota nela e ela tá quase assim, acreditando que ela vai entrar. E eu acredito que ela não tá querendo se gastar as energias dela ali no paiol. Então, eu não sei se é um erro também, porque, por exemplo, ninguém pode cravar, né, que, que se vai entrar ou não. Então, ela está apostando. Então, dá para perceber que ela tá deixando rolar ali, né? Só que ela está fazendo um jogo ali também para não se queimar no paiol, né? Porque dependendo do que ela fizer ali, pode ser que tenha algum movimento para não colocar ela, né? Então, sim, e ela está guardando as energias porque ela já está vendo como que está funcionando lá a sede e ela já está planejando o que ela vai fazer lá dentro, né? Então, acho que é, é isso que ela falou isso, inclusive ela deixou, né, verbalizou aí o que ela estava pensando, né? Mas eu achei que ela está se segurando no paiol. eu também acho que ela tá se segurando no paiol, só que, cara, eu acho muito prepotente falar, tipo assim, todo mundo me conhece. Cara, ninguém é obrigado a conhecer a vida de Nádia Pessoa. Ninguém é obrigado, não. Sabe? Então, eu acho prepotente da parte dela.
Acho que ela não merece ainda continua ainda na minha ideia ainda, que ela não merece, porque ela não fez nada pra merecer entrar. Ela realmente não fez nada pra merecer entrar no paiol. Eu acho é que eu acho que né, nesse ponto de ficar se apresentando, acho que ela cansou, né? Mas mesmo ela tendo cansado, o pessoal novo não é obrigado a conhecer. Eu tenho certeza que Raquel Sherazade não conhece. Mas Então, vai conhecer, né? não vai, não vai. É, se ela Espero que não, se a Raquel não sair, né? Antes ela não, vai conhecer. não, a Nádia que não vai entrar. Ah, olha, você tem uma esperança. Eu Você tá tenho. vendo os resultados aí você tá muito esperançoso ainda, hein? Muito otimista. Até acabar, até o juiz apitar, vale tudo. Tá o jogo rolando ainda. Tem votação ainda no R7, ainda tenho esperanças ainda. Ainda tem. Tem mais um dia, né, para você. Não, não, nada é impossível. Eu acredito que tudo é possível, inclusive nada. Inclusive Nádia. Inclusive Nádia. Bom, vamos lá. Depois a gente teve a prova do fazendeiro. Foi uma prova bem requentada, foi essa prova, já aconteceu já em outra temporada, já, que não era exatamente igual, mas chegava próximo. Que eles tinham que apostar os pontos dele, cada um começava com 100 pontos, daí apostar os seus pontos, tipo assim, vou apostar 30 pontos. E daí você tinha que ir para um multiplicador. O multiplicador era o seguinte: quanto mais longe do gol, mais pontos você ganhar se fizesse o gol. Então você iria duplicar, triplicar, quadruplicar os seus pontos que você apostasse, se você acertasse o gol. Se você errasse, você ia perder esses pontos. Bom, foi uma prova nada de muito emocionante, uma prova bem calminha, foi algo que me surpreendeu. Radamés, que é jogador profissional, não fez nenhum gol. Eu fiquei impressionado, porque antes da prova eu falei assim, não, a prova é injusta, né? Porque um jogador profissional de Sim. futebol, fazer uma prova de futebol e não fizer um gol, me surpreendeu isso. Eu acho que a gente estava com uma expectativa alta no Radamés por ele ser jogador, né? E, e assim, os outros a gente não sabia como que ia ser de pontaria, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que ele passou um pouco de vergonha, né? É, Porque ele poderia, já que ele viu que ele errou, ele poderia ter tentado um pouquinho mais perto, pelo menos para fazer um gol, né? Um ou dois, já era, mesmo que a não pior, ganhasse, né? a pior coisa que ele chutou no mais perto, não tinha mais perto. Não, e o Yuri, quando o Yuri começou a acertar, eu falei, nossa, o cara tava dando um show, né? O Yuri, ele pegou a manha naquele número 10 lá, que era da ponta. Ele Nossa. pegou um jeito ali e só fazia gol dali, só. Não, e ele dava aquele chute certeiro, né? Nem muito assim forte, nem fraco, né? Bem rasteirinho, né? Sim, Nossa, deu show, teve, cara. teve uma hora que eu ri, além do Radamés, teve outra hora que eu ri, que a Márcia Fu, ela, 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 como era a última rodada, ela tentou tudo ou nada. Então, ela foi longe, é, apostou seus pontos, chutou, quase acerta a Galisteu, foi um pouco. Ela mirou no gol, foi quase na Galisteu, foi. Não, mas povo ruim de pontaria, pelo amor de É, Deus, ali, vou te contar, hein? Olha, não, se tiver outra prova de pontaria, vai pelo só ser ladeira abaixo. e dá para chutar um pouquinho mais fraco. Tipo assim, É, se chutasse fraco, mesmo a bola indo rolando devagar, ia chegar no gol. é verdade. Independente. Então, o pessoal esqueceu disso. Na última rodada, que ficou por 10 pontos, o WL estava ganhando por 10 pontos. E como era o último chute, se Yuri acertasse, Yuri iria se tornar o primeiro fazendeiro. Se o Yuri errasse, WL seria o fazendeiro. E o Yuri acertou. Com isso, Yuri é o fazendeiro da semana. O que você achou do Yuri
se tornar o primeiro fazendeiro? Achei muito bom ele vencer porque foi merecido, né? O cara batalhou, lutou lá para conseguir ganhar, né? E ainda disputou, né, a final ali com o WL, foi merecido, né? O que ele vai fazer agora? Pelo menos ele apareceu um pouco mais, né? Porque o Yuri também tá meio assim, meio Meio pacato. apagado. Tá meio apagado, né? Agora virou fazendeiro, então agora ele, não podemos dizer que ele, né, que ele não tá no game. E agora tem amanhã ele vai ter que passar, né, o trato lá para todo mundo, vai ficar em evidência, né? Mas eu gostei, por enquanto eu tô gostando. Olha, eu gostei que o Yuri ganhou. Eu acho que ele e o WL iam se dar bem como fazendeiro para aparecer mais. O Yuri tá um pouquinho apagado, então isso daí vai botar ele em evidência, vai. Eu acho que vai ser bom a gente saber como que tá sendo o jogo dele, como que tá sendo a leitura do jogo dele também. Gostei que ele foi o fazendeiro. Nessa prova, uma prova bem mais ou menos, mas gostei que ele ganhou. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.